Fala galera, aqui quem fala é o professor Marcelo e a partir dessa semana eu vou estar gravando, conforme prometido, aquela sequência de videoaulas explicando como vocês vão fazer para criar telas na linguagem Java e através do padrão DAO você conseguir fazer o cadastro em duas tabelas simultaneamente, tá? Então vamos aqui para a tela, eu vou estar explicando para vocês o passo a passo, ok? Então vamos lá. Bom, então vamos aqui para o computador, eu vou estar mostrando aqui para vocês, né, o exercício que fizemos em sala de aula, tá? E a gente vai pegar esse exercício como base e vamos refazer ele do zero, só que com mais detalhes, né? Então a gente vai melhorar um pouco a interface gráfica desse sistema e o principal é se ater à forma de realizar esse cadastro em duas tabelas ao mesmo tempo, tá? Que eu acho que isso é o que vai ser o diferencial em relação ao que a gente já tem feito nos exercícios aí no meu canal no YouTube, tá certo? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês como está o nosso exercício. Então basicamente temos aqui a tela principal, onde a gente fez essas funcionalidades que estão sendo mostradas na tela. Temos aqui o listar filmes, listar jogos, listar categorias, só que nem todos esses botões eles estão implementados. Fizemos em sala de aula apenas o listar filme, adicionar filme, a parte do aluguel, que a gente vai poder alugar filme ou jogos no nosso sistema, certo? Então eu vou dar uma repassada aqui com vocês e antes de mais nada eu vou acessar aqui o meu projeto, aqui na parte de modelo, conexão, e eu quero verificar se a conexão está correta. Então ela está apontando aqui para localhost /java2, que é o nome do meu banco de dados. Vou agora acessar aqui a biblioteca, então temos aqui a biblioteca do JDBC do MySQL, e como eu expliquei para vocês, essa biblioteca ela é necessária para fazer a conexão com o banco de dados. E eu vou abrir aqui no meu menu iniciar, vou abrir o Workbench, que é para verificar se eu já tenho esse banco de dados aqui no meu computador, tá? Então eu só vou poder fazer isso se o banco de dados tiver sido criado em meu computador. Se não tiver criado, você tem que ir lá e criar esse banco de dados. Eu vou disponibilizar um link aqui embaixo, tá? Para você baixar tanto esse projeto do jeito que está hoje, quanto o link com o script para criar esse banco de dados aí na sua máquina. Caso você tenha alguma dúvida em relação à parte de criação do banco de dados, a parte de instalação do NetBeans ou qualquer outra parte da parte de criação de sistemas em Java, eu vou indicar aqui, vou marcar alguns vídeos que vocês precisam assistir antes de fazer o que a gente vai fazer aqui nesse projeto, tá? Então assistam os vídeos anteriores e depois voltem aqui para continuar a execução desse projeto, tá ok? Então aqui temos o Workbench, ele está aberto, eu vou clicar aqui na conexão local, ele vai tentar acessar o meu banco de dados local e vai mostrar aqui o que tem nesse banco de dados. Então nesse caso pode observar que o banco de dados ele está parado, né? O serviço não está sendo executado. Então o que eu preciso fazer? Eu posso até fechar essa conexão, tá? E eu vou abrir o meu champ, tá? Por que eu abro o champ? Porque no champ aqui está a nossa parte de banco de dados do nosso sistema. Vocês já devem ter visto isso vocês já devem ter visto isso na disciplina de desenvolvimento web. O champ nada mais é do que um conjunto de ferramentas configuradas para você programar em PHP. Tá? Nesse caso eu estou aproveitando o champ que vocês já vão ter provavelmente na máquina de vocês instalado, e para isso eu vou startar aqui o serviço do MySQL, tá? Que é o que a gente vai precisar para acessar o banco de dados. Então eu clico em Start. Alguns computadores vocês vão ver que ele vai solicitar a permissão para executar o banco de dados, então basta clicar em Sim e ele vai iniciar o serviço de banco de dados. Aí basta você verificar se realmente ele startou ou não esse serviço. Eu vou clicar novamente e aí podemos observar que ele iniciou o serviço de banco de dados. Agora ele só está dando um alerta
dizendo que o MySQL que foi instalado é uma versão mais nova. Então provavelmente pode acontecer algum problema na conexão e tal. Então, tipo, essa parte não precisa se preocupar, porque o que a gente vai fazer, ele vai conseguir executar dentro do Workbench corretamente, tá? Então, a gente clica em Continue Anyway, né? Continue mesmo assim, e vamos prosseguir. Aqui nessa tela, eu já observo aqui do lado esquerdo, né, que temos o banco de dados Java 2, o banco de dados financeiro e o banco de dados locadora, tá? Eu vou expandir aqui o banco de dados Java 2, e a gente observa que tem aqui as tabelas criadas em sala de aula. Eu criei junto com vocês essas tabelas, né? E como eu disse, vai estar aqui no link aqui embaixo o download tanto do projeto quanto do script para vocês criarem essas tabelas aí no banco de dados de vocês, tá? Então, o nosso sistema já está preparado, já temos aqui a tabela de filmes. Eu vou fazer um script SQL aqui para verificar se já tem alguma coisa cadastrada. Provavelmente já vai ter, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu tenho que observar aqui embaixo, ó, se tem algum... se eu tenho, no caso, o esquema, se ele está selecionado ou não, tá? Então eu vou clicar aqui no esquema. Ó, eu posso clicar aqui, ó, em financeiro. Ele está dizendo que o financeiro está selecionado. Eu clico aqui em Java 2, o Java 2 está selecionado. Mas como que eu sei realmente qual é o banco de dados que vai ser executado a minha consulta? Tá? Para saber, basta eu observar isso aqui. Ó. O banco de dados padrão que está selecionado nesse momento é esse que está em negrito na tela. Tá? Então, se ele está negrito, significa que ele está selecionado. Então, nesse caso, eu vou fazer um select no banco de dados Java 2. Então, vamos fazer o seguinte, ó, select asterisco from jogo. Vamos selecionar na tabela de jogo. Basta clicar nesse raiozinho. Tem dois raios aqui, tem três raios aqui em cima, né? O raio normal, tem um raio com um ponteirozinho e um raio com uma lupa, né? Então, o que a gente vai clicar é nesse raio simplesmente, né? Então, ele vai executar esse comando aqui no meu banco de dados Java 2. Então, ele vai executar. Então, vemos que não tem nenhum registro nessa tabela de jogos, né? Então significa que a gente ainda não cadastrou nada na tabela de jogos. Vamos ver aqui na tabela filmes, ou melhor, filme, né? Tá aqui escrito no singular, então a gente digita do jeito que está ali, executa. Então no caso de filme já temos alguns filmes cadastrados aqui para a gente fazer o nosso teste, tá? Então tá aqui. Então basicamente é isso, né? Eu só queria confirmar se no nosso projeto eu tenho o banco de dados criado e se as tabelas foram criadas corretamente, se temos algum registro para teste ou não, tá? Isso, nesse caso, os registros não vão ser tão importantes porque o nosso projeto é quem vai cadastrar esses itens, tá? Então, não se preocupem com isso nesse primeiro momento. Então, feito isso, eu volto no meu projeto aqui, só confirmo se está associado àquele banco de dados que a gente acabou de confirmar. Então temos aqui localhost, significa que ele vai acessar o banco de dados local. E Java 2 é o nome do banco de dados, né? É o nome do esquema lá do meu banco de dados que a gente criou para esse projeto. Então eu vou executar, vou clicar aqui no botão de play, tá? Então temos aí o nosso projeto executando. Eu vou clicar em listar filmes. Então aqui a gente consegue observar exatamente os registros que a gente viu lá na consulta do banco de dados. Então temos aqui 1, 2, 3, 4 filmes cadastrados, tá? Então eu vou voltar ao meu banco de dados, observem aqui os 4 filmes. Sendo que aqui a gente tem mais colunas na tabela do que a gente consegue observar dentro do nosso sistema, tá? Então eu vou clicar aqui no projeto, olha só. Então tem algumas características dos filmes que não estão sendo mostradas na tela. Isso foi de propósito, tá, pessoal? Para dizer o seguinte, essas informações aqui embaixo, elas estão no banco de dados, só que nesse momento eu não quero exibir essas informações, eu quero exibir apenas o que está na tela. Se eu quiser visualizar ou alterar qualquer uma dessas informações, basta eu selecionar um filme e clicar aqui no botão alterar. Então, eu vou voltar aqui para o NetBeans, para a gente não ficar vendo as duas telas, né? A tela de consulta ao banco de dados e o projeto.
Então volta aqui ao NetBeans, temos o código fonte, aqui a nossa tela principal e aqui a nossa tela de listagem de filmes, tá? Vou até posicionar ela aqui um pouco ao lado. Então basicamente é o seguinte, tem algumas regras que a gente implementou nessa tela. A principal regra na tela de listagem de filme é a seguinte: toda vez que a gente clicar ou no botão excluir ou no botão alterar, o sistema precisa verificar se o usuário selecionou uma dessas linhas para que consiga fazer a exclusão ou alteração do registro. Então eu vou clicar aqui no alterar sem selecionar nada aqui embaixo, tá? Eu vou clicar aqui em alterar e ele vai ter que dar essa mensagem. O correto é isso, ó. Selecione um filme antes de fazer essa operação que eu selecionei. A mesma coisa vai acontecer aqui no botão excluir, tá? Então eu vou clicar no excluir. Observem também a mensagem selecione um filme. Então a gente vê que o sistema está validando as informações antes mesmo de você fazer o próximo passo, que é abrir a tela com os dados daquela linha selecionada. Então, ó, basicamente a gente tem aqui 4 filmes cadastrados e um deles está com um valor muito além dos outros, né? Esse cadastro foi feito equivocadamente. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, selecionei esse filme. Posso clicar no botão excluir agora, porque agora eu tenho um filme selecionado. Então eu vou clicar em excluir. E antes de a exclusão ser realmente executada, o que vai acontecer? Ele vai precisar solicitar que o usuário confirme essa operação. Porque se ele clicar em excluir de maneira errada, né, ele não queria excluir, ele clicou sem querer, o que vai acontecer? O registro vai ser excluído do banco de dados sem que ele queira realmente. Ou seja, é comum a gente pegar e criar um sistema com essa parte implementada, que é a parte da confirmação. Então eu vou clicar aqui no botão não, porque eu não quero excluir esse registro. Na verdade, o que eu quero fazer é alterar as informações desse filme, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no botão alterar e ele vai para outra tela do meu sistema, tá? Essa tela, ela é a tela que é acionada, vamos conversar um pouco agora sobre isso. Essa tela de alteração de filme é a mesma tela utilizada para cadastrar filmes, tá ok? Então, tanto faz eu clicar no botão adicionar quanto no botão alterar, nesse momento eu vou estar abrindo a mesma tela. O único diferencial, vocês vão observar, vai ser aqui em cima, que essa parte aqui, onde aparece o título alterar filme, ela é modificada dependendo de onde você está vindo, tá? Então eu vou fechar a tela de alteração e vou clicar no botão adicionar filme, que aí vocês vão ver o que eu estou falando. Então temos aí a tela novo filme, tá? Então aqui em cima o título da janela é novo filme, mas se você observar a disposição geral da tela, os campos estão no mesmo local. E isso é de propósito, tá, pessoal? Porque a tela, eu não preciso criar uma tela específica para criação e específica para alteração de dados, tá ok? A mesma tela pode ser usada para as duas coisas, tá? Então vamos fechar aqui novamente a tela de cadastro de filmes e eu vou alterar o filme. Então observem que a tela está com a mesma disposição da tela de cadastro, tá? Só que agora a gente vai fazer a alteração propriamente dita. Então eu vou trocar o título desse filme para Velozes e Furiosos 1. Vai ser o primeiro filme da série aí. O diretor, vamos colocar não sei, tá? Não, apenas para teste, tá? Não precisa colocar outra coisa. Podemos observar aqui em cima a categoria. Então a categoria é outro. Então eu vou modificar essa categoria outro aqui. Vai ser um filme de ação, tá? Número de dias é o número de dias que esse filme vai ficar emprestado, no caso, quando o usuário for alugar. Vamos colocar que ele fique 5 dias. A duração, tá aqui 200, pessoal, porque a duração é em minutos, tá? Não é em horas, tá? Para ficar mais fácil. O filme é 1h30, então você vai colocar lá, você vai
colocar lá 90 minutos, né, que é 1 hora e 30 minutos. Deixa 200, né, então são 200 minutos o filme no total. E o preço, quanto que custa o aluguel desse filme? Eu não sei. Vamos botar um valor mais baixo, né? R$ 90 é um valor absurdo. Seria o valor para compra. Hoje em dia até mais barato do que isso, né? O filme antigo. Então vamos colocar que o valor do aluguel dele seja R$ 2,30. Então vale lembrar o seguinte, pessoal. É muito importante que vocês observem que o separador decimal em qualquer linguagem de programação é o ponto. Então, diferente do português, né, que a gente coloca vírgula para separar o decimal, na programação é em inglês. Então, o ponto é o separador decimal e a vírgula é o separador de milhar. Tá? Mas nesse caso, a gente só quer preencher a parte decimal. Né? Então, é R$ 2,30. Então, eu posso colocar do jeito que está aqui, né, 2,3, ou posso colocar 2,30. Tá? O valor numérico será exatamente o mesmo, então não se preocupe com isso, ok? Então eu vou clicar no botão salvar, ele vai dar a mensagem, ó, filme alterado com sucesso, e se a gente observar na tela de trás, que é a tela de listagem, esse filme que eu acabei de alterar já foi modificado aqui na lista, ó. Então ele já traz as informações atualizadas com tudo que eu preenchi. Então quando eu der OK, ele vai fechar a tela de alteração e volta para a tela de listagem. Tá? Então isso é muito importante observar o comportamento do sistema. Tá, ok? Eu vou agora adicionar um novo filme. Como o botão de novo não está aqui, eu vou fechar essa tela, não preciso dela estar aberta. Porque não precisa estar a tela aberta, porque é o seguinte, o botão novo ela vai estar aqui fora. E se eu adicionar com a tela aberta, o sistema não atualiza a lista. Eu posso até mostrar para vocês, eu vou demonstrar isso para vocês entenderem o que eu estou falando. Então tá aqui a tela de listagem de filmes, eu vou clicar no botão adicionar, e agora vocês vão ver que eu vou colocar qualquer coisa, tá? Eu vou fazer um teste básico aqui com vocês. Então, teste, vou deixar o diretor vazio, vou colocar só os valores numéricos, porque a gente ainda não tratou os números, então eles precisam ser preenchidos para não dar nenhuma exceção na hora de executar o projeto. A categoria vai ser comédia, tá? Só para ficar um pouco diferente, tá ok? Então eu vou clicar no botão salvar. Então tá aqui, ó, filme cadastrado com sucesso, ele vai fechar a tela de cadastro, só que observem a lista, ela permanece com apenas 4 filmes cadastrados. Isso acontece, pessoal, porque é o seguinte, quando eu estou adicionando um filme, eu venho a partir da tela principal. Então, lá na tela de cadastro, eu não vou ter uma referência da tela de listagem para atualizar essa lista. Tá, ok? Então, existem algumas formas de contornar isso. A primeira é pegar essa tela de listagem de filmes e colocá-la em um local público, onde qualquer tela pode acessar a listagem de filmes, caso ela tenha sido aberta. Tá? Isso é uma forma de fazer. E outra forma eu poderia, na tela de listagem de filmes, aqui, adicionar um botão novo. Tá? Então, a partir disso, o que acontece? Quando eu clicar no botão novo, a partir da listagem de filmes, eu teria, nesse momento, uma referência da tela de listagem para que, após inserir esse novo filme, a listagem aqui seja atualizada. Bom, pessoal, então na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês o botão alugar, que é o botão principal, onde ele vai pegar e fazer um cadastro em 2 tabelas ao mesmo tempo, e é onde vai ser o principal foco da gente aqui nas videoaulas a partir desse projeto que a gente montou em sala de aula, e agora eu vou estar mostrando para vocês para que vocês possam estar assistindo essa aula várias vezes e fixar bem como que isso é executado dentro do seu projeto. Tá, ok? Então um abraço, não esqueça de compartilhar esse vídeo, né, desse link para seus colegas, e vamos lá, até a próxima, um abraço, fui!